Olá, Conexão Empresarial começa mais uma vez pela Doc TV, pedindo licença para entrar na sua casa e participar da sua vida. Nós estamos num mês muito importante, no mês onde foi aberto o período de ajuste na declaração do imposto de renda da pessoa física. Declaração com ano base 2015. Para saber como domar o leão que anda com fome de arrecadação, eu trouxe aqui um amigo especial, o professor das Faculdades Integradas de Caratinga e contador, Manuel Richardson Grilli, pai do Samuel e do Davi que está chegando e um grande amigo nosso. Seja bem-vindo, professor. Professor, quero agradecer. Boa tarde ao senhor, boa tarde aos telespectadores do programa. E é um prazer estar aqui esclarecendo as dúvidas dos nossos contribuintes. Eu contribuí do governo, né? Não contribuindo para mim, não. O professor, o senhor estava conversando comigo, professor Manuel, que tem 3 grandes alterações que você já queria entrar abordando. Antes da gente pontuar alguns, você elaborou um questionário, né? Para a gente ser mais didático para o nosso telespectador. Mas sim, quais são as 3 grandes novidades na declaração desse ano? Na verdade, eu vou dar ênfase na questão de 2. Uma é a questão do contribuinte que agora está obrigado a informar para a Receita Federal o CPF dos seus dependentes menores de 14 anos. No ano passado, essa obrigação não era válida, mas a Receita agora começou a cobrar. Então, passa a partir de agora a ser 14 anos a obrigatoriedade da informação do CPF do dependente. Então pode ser um problema, né? Porque quem tem um filho com menor de 14 anos ainda e não fez CPF dele, não consegue declarar. Sim, vai dar problema na declaração do imposto de renda dele, então ele já tem que providenciar isso. Se ele tem um filho como dependente, que está enquadrado nessa idade inicial de 14 anos, ele tem que providenciar uma documentação, no caso do CPF. A gente aproveitar e dizer, porque às vezes o contribuinte está assistindo isso agora e ele falou, abril que fecha já o período, né, de declaração. É só ele se dirigir a uma agência da Receita Federal, não é isso? Sim, ele pode procurar a agência da Receita Federal ou no próprio posto do UAI, quando você vai fazer uma documentação pessoal, uma carteira de identidade, por exemplo, já vai automaticamente o número de inscrição no CPF. Aqui em Caratinga, o posto fica onde? Ele fica na BR-116, próximo ao trevo ali, perto do viaduto, como referência ao tobogã. E aqui na agência da Receita Federal é João Pinheiro, né? Isso, na rua João Pinheiro, na região central. Engraçado como é que geograficamente pensa, né? Como a gente está no bairro aqui do Santuário, né? Na Doc TV, eu fico apontando a cidade, né? Do lado de lá. Qual que é a segunda novidade? A segunda novidade é que os prestadores de serviço da área da saúde também são obrigados a informar na sua declaração, no caso as declarações específicas deles, o CPF do paciente que ele atendeu e de forma detalhada, ou seja, ele vai ter que informar não de forma global, ou seja, tudo que ele gastou, com tudo que ele recebeu desse paciente, mas sim de forma detalhada. Nós estamos falando de médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, advogado, sim, todos mesmo que não seja da área de saúde. Sim, ele é obrigado a informar o CPF do prestador de serviço. Isso, do prestador de serviço. Ok. Então é importante porque o pessoal da área de saúde às vezes não tinha um cuidado muito grande de dar recibo, às vezes o contribuinte não tinha uma preocupação, ou dava o recibo em cima da hora lá para o contribuinte e muitas vezes ele não tinha um controle organizado dessa informação. Isso vai impactar agora. Vai impactar. O que acontece é o seguinte, muitas das vezes o contribuinte deixava para pegar essa documentação agora no início do ano e ele vai ter essa dificuldade, porque o próprio prestador de serviço vai ter que providenciar de forma mais detalhada, porque pode ocorrer o risco de cair na malha fina e aí a informação está errada. O que a gente percebe lendo e pesquisando e vendo pessoas dessa área, especialistas, dizendo que a probabilidade de aumentar as pessoas da malha fina na declaração de 2016 vai ser alta, né? E quanto mais pessoas da malha fina, mais
retardado, né, mais demorado, vai ficar a restituição dos lotes. Sim. E o governo, de certa forma, faz caixa com Claro, isso, né? sim. Vai ser uma política de fazer caixa, né? Vai ser uma forma dele alavancar, não é isso? E ele está certo, né? É o ponto de vista dele e com o cruzamento dessas informações tende a isso mesmo, a retardar o processo de restituição, se caso o contribuinte tiver direito. Se entrar no período de restituição, de malha fina, você pode esperar sentadinho para você receber a sua restituição. Então, olha direito, corra, né, atrás do seu prestador de serviço aí, para não cair na malha fina. A tendência é que muita gente vai cair na malha fina, por isso o professor Manuel está fazendo essa importante orientação aqui. Terceira novidade, professor Manuel, na verdade tem a ver até com aquele certo problema que teve o escândalo Cunha, dos bens não declarados lá fora, que foi aprovada a lei que permite a repatriação, é um público mais específico. Isso, é um público mais específico que trabalha com operações ligadas ao mercado externo e, consequentemente, essa questão. Justamente a Receita quer saber, quer controlar efetivamente qual foi a questão de remessa de dinheiro. Na verdade, foi a regulamentação da instrumentalização daquela norma. Sim. Professor Manuel, e a pergunta é o seguinte, o contribuinte que está ali, quem tem que declarar imposto de renda em 2016? Bom, a regra é o seguinte, professor Fully, os contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis a partir de 28, 123,91, aqueles que tiveram rendimentos isentos e não tributáveis acima... 28 mil reais. Acima de 28 mil reais. Está no ano, 28 mil reais no ano, não é isso? Isso. Rendimentos isentos e não tributáveis acima de 40 mil reais. Aqueles contribuintes que tiveram patrimônio adquirido ou já possuía antes no valor superior a 300 mil reais. E aqueles que tiveram receitas na atividade rural acima de 140 mil reais. Então, veja bem, é interessante nós falarmos isso, que as pessoas acham que é só o 28 mil. O 28 mil, eu consigo entender que o meu telespectador está pensando. O 28 mil é considerando o 13º salário ou não? Considera sim, apesar que o 13º é tributação exclusiva, ele faz parte de um rendimento tributável. Então, a remuneração anualizada. Isso, considera sim. E o rendimento não tributável de 40 mil reais seria, dá um exemplo para o nosso amigo. Poderia ser, por exemplo, a aposentadoria, rendimentos de indenização por contrato de trabalho, enfim, são rendimentos que não sofrem tributação exclusiva ou na fonte. Então, rendimentos que são isentos. O mais popular seria a aposentadoria. E lembrando que quem tem aplicação na poupança, o rendimento da poupança não é tributável. Não é tributado. Apesar que eu sou obrigado, se eu tenho 300 mil reais de saldo em conta poupança, eu sou obrigado a informar para a Receita Federal. Que não tem que pagar imposto, mas eu tenho que fazer a declaração. Isso mesmo. Bem, no próximo bloco nós vamos conversar um pouco mais com o professor Manel para entender como você vai amansar o leão em 2016. Bem, voltamos para o segundo bloco do Conexão Empresarial, hoje aprendendo como é que nós vamos domar o leão, professor Manuel Grilli, professor e contador, né? Amigo meu de profissão. Manuel, como é que eu declaro imposto de renda? Quem nunca declarou na vida, como é que declara? Olha só, o site da Receita Federal ele traz informações importantes e precisas para que o contribuinte possa ter acesso fácil à geração da sua declaração de imposto de renda. Bom, primeira coisa que eu preciso... É só fazer o download, isso, www.receita.fazenda.gov.br. Isso, eu tenho que ir lá no sítio da Receita Federal do Brasil, no próprio link que você mencionou, e fazer o download do programa da Receita Federal, o programa gerador e também o programa que vai transmitir, que é o Receita Net. É importante isso aí, são 2 programas. Eu queria pedir só o mago dos teclados, Gabriel, para colocar aqui embaixo o endereço eletrônico da Receita Federal, que é receita.fazenda.gov.br. Nesse link você vai clicar, vai entrar e você vai conseguir baixar os 2 programinhas. Isso. O Receita Net, que é de transmissão. E o DIRPF, que é o programa, o gerador das informações da Receita Federal. Algumas pessoas têm uma dúvida. Aquele livro caixa que era para mim fazer uma pré, um rascunho só.
Agora, tem pessoas que falam assim, posso fazer direto no site da Receita? Não. A Receita, antes, nos 2 últimos anos anteriores, você poderia optar por entregar fisicamente uma agência da Receita Federal ou fazer pelo programa, apesar que a maioria fazia via programa. Agora não. Agora não existe mais essa possibilidade. De um ano para cá, até a declaração do ano anterior, a Receita extinguiu essa obrigatoriedade. Mas algumas pessoas têm dúvida ainda, acham que podem fazer direto no site da Receita. Não pode. Tem que baixar os 2 programas. É importante o seguinte, a Receita disponibilizou no próprio site, chama-se rascunho. O que é o rascunho? Na medida que o contribuinte foi pegando documentação sua, por exemplo, despesas médicas, os seus gastos com educação, tudo isso, o que acontece? O contribuinte poderia inserir essa informação no programa de rascunho, que é online, e esse programa vai subsidiar no preenchimento dessa declaração. Então, o que a Receita fez? Ela buscou fazer com que o contribuinte se organizasse, para evitar posteriormente uma queda na malha fina e retardar o processo de declaração. Ele faz previamente, então em tese ficaria mais organizado. Sim. As pessoas não podem confundir isso com declaração. Isso, na verdade isso é um rascunho. Outra informação, se o senhor me permite falar, é com relação os smartphones. Então a Receita tem o próprio programa de declaração do imposto de renda pode ser feito através do smartphone e nas plataformas iOS ou Android. Agora, Manel, quais são os documentos necessários para se fazer a declaração de imposto de renda? Olha, para aquele contribuinte que vai fazer a declaração pela primeira vez, a primeira coisa que ele tem que fazer é juntar toda essa documentação. Vamos pensar na questão da documentação dos rendimentos. Se você é um funcionário ou um prestador de serviço autônomo e prestou serviço para alguma empresa, o que acontece? Você vai pegar um documento chamado informe de rendimentos, que a empresa é obrigada a informar para você, e ele servirá como base para você informar os seus rendimentos tributários. Outra coisa é você fazer um levantamento dos seus bens, dos seus direitos que você tem e solicitar também às instituições financeiras, se você é correntista de algum banco ou você tem dinheiro guardado em algum banco, as instituições financeiras, se você é correntista, se você tem dinheiro guardado no banco, disponibilizam a posição do seu saldo final no ano de 2015. Então, se você vai receber isso pelos correios ou se você acessa sua conta via online, via internet, também você tem isso disponível. Agora, professor Manel, as pessoas têm algumas dúvidas, tem hora. Eu devo fazer declaração simplificada ou completa? Qual que é a diferença? Olha, existem 2 diferenças importantes. Tem a opção de você fazer ela completa, usando todas as deduções legais, no caso de despesa com instrução, despesas médicas, ou você optar pela declaração simplificada. A declaração simplificada você não precisa informar os seus comprovantes com despesas médicas, essas despesas dedutíveis, mas está limitado ao valor de 16 mil reais. E quando é que vale a pena fazer a simplificada? Olha, vale a pena quando eu não consigo ter 16 mil reais de despesas gastas no exercício 2015. Então, é mais viável para mim fazer pela simplificada. E apesar que o programa também já te dá um direcionamento, qual que seria o melhor para você. Mas você, como contribuinte, você consegue muito bem fazer uma visualização. Olha, se eu tenho até um limite de 16 mil reais, optando pela simplificada, eu só vou fazer uma conta em cima do que eu tenho de despesas que eu vou usar como dedutíveis para apuração do imposto de renda. Acho que para entender melhor também é importante o contribuinte saber como é calculado o imposto. Como é que é calculado o imposto de renda? A origem dele é lá da Inglaterra, Londres, na verdade é o aumento da renda decorrente do patrimônio, né? E no Brasil, toda assalariada aí tem que ter retenção de imposto de renda como se salário fosse renda. É rendimento, mas não é uma brincadeira, né? De alguém que ganha 28 mil reais por ano falar que ele contribui em imposto de renda. Mas como é que é calculado o imposto de renda? Olha, o imposto de renda ele é calculado da seguinte forma. Durante o ano corrente, o que acontece? Você vai recebendo, supondo que você é assalariado, você vai recebendo e vai sofrendo, vai tendo retenção na fonte do imposto de renda. É como se você estivesse pagando
antecipadamente por um imposto. Bom, no final do ano, quando começa a abrir o processo de envio da declaração do imposto de renda, o que acontece? Você vai fazer uma declaração de ajuste, onde você vai colocar lá todos os seus rendimentos tributáveis e também vai colocar suas despesas que não serviram de base para a dedução legal no ano anterior. Então, o programa vai fazer um ajuste. E o que acontece? Se no cálculo que ele fizer, que ele vai fazer baseado numa tabela progressiva anual, se você tiver um valor maior a pagar, ele vai abater o que você pagou e vai te cobrar a diferença. Se no caso as suas despesas foram maiores e entende-se que o sistema calculou o imposto a menor, o que você já pagou por antecipação, você vai restituí-lo, corrigido de acordo com o cronograma da Receita Federal através dos lotes, que são 7 lotes. Professor, no próximo bloco nós vamos continuar explicando para você a questão do leão que está faminto aí, querendo o seu bolso. Espera aí. Voltamos para o último e derradeiro bloco do Conexão Empresarial. Tá aprendendo aí, já pegou o chicotinho, tá aprendendo a domar o leão. O professor Manuel, agora no último bloco, vai dar as considerações, as falas deles aí, o pulo do gato na declaração de imposto de renda. É importante o contribuinte saber o que é dedutível e o que não é dedutível, não é? Sim. O que é tributável e o que não é tributável. Veja bem, vamos dar um exemplo mais simplificado com relação às despesas médicas. As despesas médicas, ela é ilimitada, o que você gastou, você não tem um limite para utilizar como dedução, ela pode ser considerada, por exemplo, pagamentos para médicos, pagamentos para dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas. Bom, mas aquele pagamento que você fez ligado, por exemplo, a medicamentos, não podem ser utilizados como despesas dedutíveis. Eu não posso lá descontar a seringa, Não. A gases, o esparadrapo. Não, nada disso. Importante também é o seguinte, cadeira de roda é dedutível. Então, se comprou cadeira de roda, provavelmente o vendedor tem uma nota fiscal e ela serve como um documento para dedução do imposto de renda. Agora, as pessoas costumam muito contribuir, né, igual, por exemplo, contribuir para o núcleo do câncer, contribuir para o lado das meninas. Essa doação é dedutível? Sim, essa doação é dedutível. Vale lembrar que Criança Esperança não é dedutível. Por que não? Bom, eu acredito que... Porque envolve a Unesco, que é uma obra internacional. Isso, então pode ser isso por isso mesmo. Mas aí no caso que precisa de alguma informação adicional, só o CNPJ, o valor que contribuiu? Isso, é só o CNPJ, o nome de quem é o presidente, ou seja, a instituição e o valor. E aí tem um limite, né? Tem um limite. O limite de doação não pode ultrapassar 6% da dedução global. Isso. E aí eu estou olhando a minha cola aqui que ele me deu, e até também da pessoa física, né? Individualizado para criança, quando é relacionado à criança, até 3%. Sim. Gasto com educação. Pós-graduação é dedutível? Pós-graduação, sim, é dedutível. Curso de inglês? Não. Curso de inglês... Curso técnico? Curso de aperfeiçoamento, não. Só curso regular? Só curso regular. E vale lembrar que eu tenho um limite também de utilizar essa despesa dedutiva, seja para mim, contribuinte, ou para os meus dependentes. O limite é global para o contribuinte e os seus dependentes? Seus dependentes. Só para ficar mais claro o exemplo, é aproximadamente R$ 3.600 e poucos reais. No ano? Isso, no ano. Então você imagina que eu tenho 3 filhos e eu estou estudando 3 mil reais. Não, por filho, né? Por filho. 3.600 por filho. Mas se você gastou, por exemplo, 10 mil com esse filho, você vai deixar de utilizar 7 mil. Vamos fazer uma conta básica. Se for 3.600. 3.600, eu estou falando 300 reais. Então se eu pago uma mensalidade de 500... Você só vai poder utilizar 3.600 reais. Muito bem. Ou 300 reais por mês. Se esse menino, além de eu pagar uma mensalidade para ele, ainda paga o inglês, não está sendo... O inglês não é despesa dedutiva. Perfeito. Aí eu tenho o seguinte, na área da saúde, você já me falou aqui, já me explicou,
pensão alimentícia é dedutível? Sim, a pensão alimentícia ela é dedutível. O contribuinte que pagou pensão para seu filho, para o cônjuge, ele é obrigado, aliás, ele tem que informar essa dedução, porque ela vai servir de base para, aí eu tenho reduzir o valor do seu imposto. Eu tenho o marido e a esposa, ele paga a pensão para aqui. A esposa, na declaração de imposto de renda dela, ela tem que entrar como receita? É importante você ter frisado isso, professor, que é o seguinte, se eu pago pensão, eu vou usar como despesa. E aquela pessoa que está recebendo, seja a mãe, ela é obrigada a entrar esse valor que eu paguei como pensão como uma receita tributável. Ela pode sofrer tributação lá também. A receita então majora ali. Majora lá. Isso. Vai entrar naquele rendimento anual, vai subir o rendimento anual. Então, ó, cuidado aí com quem não está recebendo pensão e não está declarando. Porque se o esposo colocou como lá como despesa, né, vai entrar como receita para você. Agora, o dependente é de quem? É do marido ou da mulher ou é uma combinação? É de quem paga a pensão? Uma boa essa, né? É uma boa pergunta. Ensaiei agora, não foi? Sim, eu acredito que seja o dependente a mãe, no caso. Que ela está recebendo o rendimento para o sustento do seu filho, então ele considera como dependente. É interessante até o contribuinte prestar atenção aqui. Então, o pai está pagando a pensão, então é dedutível a pensão, não o filho como dependente. A mãe está recebendo, ela tem que pegar essa pensão e colocar como receita a ser tributável. Vai somar o rendimento dela anual. Sim. Isso vai mudar a alíquota dela. Como vai mudar a alíquota dela? O mais justo é que a criança entre como dependente dela, né? Mas depende da combinação aí de marido e mulher, sim, ou de ex-maridos e ex-esposa. Tá. Nós falamos que doações são dedutíveis, sim, né? Todas as doações são dedutíveis? Não, todas as doações não. Eu tenho uma doação ao contrário, né? Se você doa para mim, pessoa física, eu sou tributado, não é isso? A doação é um rendimento não tributável, não é isso? Então, se eu doei para você um valor, um dinheiro, uma espécie ou um bem, eu tenho que informar essa doação. Aí é bom falar assim, ele não é tributável para imposto de renda, mas é tributável pelo ITCD, isso que é mesmo, outra história. É uma outra história, é uma outra tributação. O mestre dos magos está dizendo que está esgotando nosso tempo aqui, então o professor não deu para nós passarmos tudo. Provavelmente nós teremos que chamar o senhor para uma outra rebarba e antes de fecharmos o período da, sim, declaração. Sua saudação final aos nossos telespectadores. Eu quero agradecer você pela oportunidade, você, telespectador, que teve o tempo, a paciência de aprender um pouquinho sobre o imposto de renda. E deixo a dica para você, planeje a sua declaração, faça com que você faça ela de forma correta para que você não corra o risco de cair na malha fina. E numa outra oportunidade, estou à disposição para tirar mais dúvidas em relação ao imposto de renda. O professor Manel vai voltar, mais ou menos aqui uns 2 programas, ele voltar e ele vai falar de RRA, uma novidade aí que você precisa ficar atento, uma novidade para o contribuinte, para a Receita já tem algum tempo, que é o rendimento recebido acumuladamente. Você teve uma ação contra a empresa, pagou tudo agora, contra o INSS, o governo foi lá e pegou tudo seu, dá para você ter um ganho aí, né? Então você que nos acompanhou, muito obrigado pela atenção, por estar conosco e até o próximo Conexão Empresarial. Até lá!